Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia. Hoje com uma entrevista especial, tenho o prazer de receber o Ricardo Lessa, ele que já trabalhou em vários meios de comunicação, está dando uma volta aqui na nossa cidade, na nossa região, para trazer aí o seu novo lançamento, mais um golpe. Mas esse golpe aconteceu há muito tempo atrás, né? Dom Pedro e o primeiro golpe do Brasil. Ricardo, bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Ótimo, um prazer enorme estar aqui em Americana falando com você. Prazer muito grande. Prazer é todo meu. Eu te acompanho já há algum tempo, desde a época do próprio Roda Viva, também da Globo News. Comecei no Jornal do Brasil, hoje que só existe na internet, né? Mas era concorrente do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, quando eu comecei em 75, né? Os dois ali disputavam palmo a palmo o espaço, né? E o Globo cresceu muito com a TV Globo. O Jornal do Brasil não conseguiu a TV, que era um grande sonho dos proprietários do Jornal do Brasil. Na época, o Jornal do Brasil era um pouco mais independente e isso não satisfazia muito os poderes concedentes Principalmente TVs. na época que foi concedido para a Globo, por exemplo, né? Por exemplo, e também concederam dois canais, se não me engano, para o Silvio Santos. Também, já foi nos anos 70. Foi. Já, nos anos 70. E a época do regime mais brabo, né? De regime militar era mais duro. A Globo foi né? em 65, não foi? Foi 64. A Globo 65. Coincidiu um pouco, 64, 65, né? Exato. Mas, como é a concessão do governo federal, o Jornal do Brasil não ganhou e tínhamos, no lugar que a gente trabalhava, que era a Avenida Brasil 500, tínhamos um andar reservado para a TV que nunca foi ocupada. Que nunca chegou. E era um prédio magnífico, custou caríssimo e certamente os proprietários achavam que teriam condições, né, de manter aquele prédio suntuoso, realmente muito vistoso, mas não foi o que aconteceu, né? Mas foi uma grande escola de jornalismo, muitos jornalistas que depois migraram e continuam atuando até hoje nos jornais, como Hélio Gaspari, como Renato Machado, por exemplo. Renato Machado, que hoje fala de vinho, na época era o editor internacional. Aliás, eu sempre ouvia ele na CBN e não ouço mais. Onde anda Renato Machado? Não tenho ideia, não tenho ideia. Nunca mais. Mas você foi apresentador, né, do Bom Dia Brasil e tal, muitos anos. Muitos anos. Trabalhei com ele também na TV Manchete. Eu passei por muitos, além do Jornal do Brasil, passei pelo estado de São Paulo, na sucursal do Rio de Janeiro, trabalhei com grandes jornalistas, como o caso Rui Xavier, que era o editor de política, depois Globo News, muito tempo, TV Globo, TV Cultura, a revista Isto É, durante muitos anos, no Rio e em São Paulo, Gazeta Mercantil. Então também andei um pouco pela área de jornalismo econômico e jornalismo político. O jornalismo nos possibilita muitas coisas, né? Isso é uma coisa boa da profissão, que nos abre portas. Principalmente do que você está falando, de política e de economia. Você quer coisa mais efervescente no Brasil? Por exemplo, qual é a data do seu nascimento? 56. 55. Então, você pegou, comecei em 75. 75. Então foi praticamente, não no auge da ditadura, mas já indo para época de censura, anistia geral e restrita. Censura, né? Até 83, né? Sim, a censura funcionou, basicamente, eu acho que até 79, que foi a anistia, já abrandou, né? Mas ainda tivemos episódios terríveis, né? Em 81, o atentado do Rio Centro, né? Que foi praticamente o fim daquele período onde a linha dura ainda tentava se impor no país, né? E tivemos uma série de atentados no Rio de Janeiro, bomba que matou a dona Lida na OAB, era secretária da OAB, tem uma bomba até hoje, não se esclareceu. E em 81, o atentado do Rio Centro, onde morreu o sargento Rosário e ficou ferido
na época, Tenente Machado. Né? Toda uma sequência de histórias. E na parte econômica, nem me conte, né? Você participou de todos os planos. Sempre, a parte econômica é sempre muito animada, né? Plano Cruzado, os fiscais do Sarney... Né? Eu também lembro de tudo isso. Nossa, gente... Dilson Funaro. Sim, Dilson Funaro. Collor, 1990. Todos, né? Sarney. Aliás, eu vi outro dia o Sarney, está com 96 anos. 90 e tantos anos ainda. Ainda dá entrevista. Ainda dá entrevista. Ainda dá entrevista. Eu vi tem você deve ter visto também uma festa de aniversário que ele fez lá no Maranhão. Sim. Ele conseguiu colocar inimigos de primeiro time todos juntos. Olha! Mas você não viu isso? Não viu isso? O pessoal, todo mundo, uma festa suntuosa, todo mundo pedindo praticamente a bênção do Sarney e da Dona Marli. Tem coisas que a idade... Alguns favores do passado, né? Pode ser também. Os favores do passado, ou a idade abranda, né? Eu tive o prazer de entrevistar o Delfim Neto. Sim. Lá no Roda Viva. Aqui na rádio ele veio algumas vezes. Sim, também. Ele dava uma circulada de vez em quando, todo final de ano. Olha, que todo interessante. Final de ano. Pelo menos uma vez por ano eu tinha o meu guru aqui na Rádio Notícia, era o Walter Bartels, que já tinha uma certa idade, né? E assim trabalhava meio junto, a gente fazia como se fosse um ponto e contraponto, ele já com mais idade, eu com menos idade, e a gente foi chegando. Ele faleceu 4 ou 5 anos atrás, e nessa época o Delfim fazia questão de passar aqui. Olha, que bacana. Então era legal, uma vez por ano, sempre a gente esperava. Realmente era uma sabedoria. Era muito difícil. Ele não ia em qualquer lugar, você sabe disso. Né? Ele para ir à Roda Viva, tivemos uma grande preparação, conversas... assim, de aproximação e tal. Todo um namoro. E realmente ele, já com seus 90 anos... Não, aqui já ele tinha um pouco menos de idade. E aos 90 anos precisava de até cuidados, especiais, para ir lá no Roda Viva. Foi uma entrevista magnífica, eu tive um grande prazer de fazer, mas... tivemos em lugares opostos, né? Principalmente na época da ditadura, né? Mas com a idade a gente passa a aproveitar determinadas qualidades que a gente na época não se permitia, né? Éramos ideologicamente contra e tal, e a gente não via que tem o outro lado, o lado da formação dele. Ele é uma enciclopédia. Né? E ele foi muito generoso comigo, né? Quando fui escrever o primeiro golpe, ele me abriu a biblioteca dele. Então, a biblioteca dele, que está na USP, né? Que uma parte da grande biblioteca dele, e tem muitos... Ele era um cara muito ligado ao José Bonifácio. Ele gostava muito da história do José Bonifácio, né, o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade, e ele tem uma frase, ele é um frasista fantástico, né? E ele tinha uma frase muito boa: se José Bonifácio tivesse ganho de Pedro, o Brasil seria muito diferente, porque José Bonifácio era um iluminista, né? Ele era um cara ligado à ciência, e era um constitucionalista. Né? Embora fosse pessoalmente, parece muito autoritário, é o que dizem, o que diz a história, ele queria uma Constituição acima do rei, que é o que funciona na Europa até hoje e tal. Que o rei respeite a lei. Né? Agora, Ricardo, já não é a primeira vez, eu estou vendo aqui o seu livro, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, Pedro, o primeiro golpe do Brasil. O pessoal está dando uma volta para o passado, falando também a respeito de Dom Pedro II, antes de Dom Pedro I também. Se fosse pelo Dom Pedro II, a gente teria um outro Brasil. Você concorda com essa colocação das coisas, do pensamento de Dom Pedro até deixar o governo, enfim? Eu gosto de ver a história menos do ponto de vista da pessoa e mais do ponto de vista das condições políticas que existiam na época, né? E as condições políticas, por exemplo, do Dom Pedro I, né, onde ele atuou, ele deu um golpe de Estado.
né? Ele deu um golpe de Estado, fechou a Constituinte e isso foi o primeiro golpe militar do Brasil. Então ele inaugura a longa série, né? E nenhum historiador discute se foi um golpe militar, discute-se as condições, desculpas, explicações, mas foi um golpe militar contra um poder que pretendia fazer a primeira Constituição do país, né? O país estava nascendo naquela época, né? E eu vejo o Pedro II como mais um filho da burocracia do que um filho de Pedro I. Né? Pedro I deixou o filho, ele tinha aqui 5 anos, nas mãos da burocracia. Né? E quem era essa burocracia que reinou no Brasil até o final de 1889, até a República? Era uma burocracia dos nobres, dos caras que receberam títulos, desde Dom João, Dom Pedro, e, enfim, de qualquer maneira, era uma assembleia, né, que dominava, vamos dizer, a burocracia política e também tinha suas ligações com os outros ramos dos poderes, né, do judiciário e também do executivo. Essa burocracia, no meu ponto de vista, foi a que mandou no Brasil durante todo o período de Pedro II, né? Pedro II viajou muito, a gente conhece alguns mandatários nossos que tinham esse hábito, né? Alguns que gostavam muito de viajar. Mas o exercício em si do poder, né, como o poder funcionava, ele funcionou de forma muito parecida com o primeiro reinado, ou seja, a monarquia era sustentada pelos escravistas e pelos traficantes de escravos, que não à toa o Brasil tem essa vergonhosa marca de ser o último a abolir a escravatura, né? No momento que já era minoritária. E eu sempre faço uma observação junto com essa história do Brasil ser o último. Nós temos aqui ao lado a última cidade também, a cidade de Campinas, que tem essa marca também, que foi a última cidade da época do café e tal, porque eles, mesmo após a abolição, eles continuavam de uma maneira meio que escondida, ainda mantendo os escravos aqui na cidade. E a gente, de vez em quando, ainda vê nos jornais, nos dias de hoje, pessoas mantidas em condições análogas. A gente pensa assim que ainda há proprietários de terra que acreditam em formas que não são humanas, né, que não são nem capitalistas, né, de manter a sua força de trabalho, né, que acreditam em formas pré-capitalistas, né, e desumanas, né, de manter a sua força de trabalho. De vez em quando a gente vê, ainda hoje, no novo milênio, né, ainda fazendeiros, tal, que justificam, não, sabe, mantinha ali um grupo, etc., que... Se você hoje se deve conhecer melhor que eu, né? Se você der uma volta para o Nordeste, principalmente do Brasil, ainda os coronéis existem, né? Coronéis, famílias que dominam estados inteiros, no norte, regiões inteiras. No estado de São Paulo, em algumas regiões do interior também, esse tipo... ainda de coronelato, ainda famílias, existe, né, que herdam, deixam seus filhos, em Minas também. Né? A gente vê no Congresso Nacional a grande bancada de filhos e netos, né? Verdade. Que vão herdando o curral, antigo curral eleitoral, né? De fato, a gente tem no nosso país, né, essa convivência, né, do atraso, né, de coisas retrógradas e que estão sempre um pouco enquistadas, né, no nosso país, que emperram um pouco o próprio desenvolvimento do país, né, de você ter
um país mais igualitário, que cresça com mais pujança. Por que o Brasil que não deu certo ainda, Ricardo, na sua opinião? Por quê? Estou dizendo que nós estamos em... Admitindo... Se você compara com os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, tinha tudo, mas ainda poderá. Aliás, existem pessoas que dizem que o Brasil vai dar certo mesmo que as pessoas trabalhem contra. Eu não sei quando esse dia vai chegar, né? A gente tinha algum parâmetro, né, com os Estados Unidos, né? Agora com o Trump, eu acho que ninguém aspira muito ser um país com o Trump, né? O nascimento dos Estados Unidos republicano, né, ele deu uma pujança muito grande a essa partida, né, de partida, um país sem impostos, né, um país com terra ali para quem quisesse, para os imigrantes ocuparem, sem as restrições, né, que eram colocadas, por exemplo, no Brasil, né, que todas as terras eram da monarquia. Né? Então, se você vai querer, precisa de uma terra, precisa de uma sermaria, de uma doação, você precisa ter algum relacionamento, né, com a monarquia para ter terra, porque senão ou você era ocupante e podia ser botado para fora, né, em algum momento. Né? Então, essa partida, né, dos Estados Unidos, que coincide, né, com os 1800, né, já que os Estados Unidos, a independência, né, foi lá no finalzinho do século XVIII, em 1767, mas vamos dizer, brigou com a Inglaterra até 1811 e tal. Essa partida e a ocupação dos Estados Unidos foi muito diferente, né? Os fazendeiros, os agricultores, enfim, os comerciantes que foram para os Estados Unidos, eles foram com a ideia de se opor à monarquia inglesa, né? E até hoje eles gostam de ridicularizar. Foi uma maneira diferente de ocupação também do que aconteceu aqui. Sim. Agora, Ricardo, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial. Eu sei que a gente veio aqui para falar do livro, mas eu quero buscar um pouquinho aí do seu conhecimento para trazer aqui para os nossos telespectadores e também os rádio-ouvintes e os internautas, que a gente está conectado. Hoje a palavra é essa, conexão geral com todo mundo, né? E a gente volta para falar um pouquinho mais. Gostaria que você falasse um pouco dessa transição que você viveu do jornal, que hoje não existe mais, o jornal... De papel. Existe, mas não existe, né? Como era antigamente, a importância que tinha. E hoje aí tem tudo aí na mão, num celular, no computador, enfim. Daqui a pouco a gente volta a falar, ok? Ótimo. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui com De Frente com a Notícia. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Ricardo Lessa, que vai falar um pouquinho do livro. Por enquanto não falou nada do livro, porque eu estou extraindo um pouquinho aí do conhecimento dele, desse papo que a gente está levando aqui. Depois a gente vai falar do livro, sim. Agora, Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouco dessa transição, que muita gente, os jovens de hoje, não sabe da importância que teve um jornal, papel, né? Inclusive politicamente e economicamente, como você bem relatou aí a respeito do jornal O Globo, enfim. Como é que foi essa mudança na sua vida? Você começou escrevendo, você já fez rádio? Olha, eu fiz rádio na Voz da América e convivi com alguns grandes radialistas, excelentes vozes. E escrevi, naturalmente, na Voz da América, nós escrevíamos para o Brasil. Né? Então, era parte do trabalho da Voz da América escrever boletins, né? E também tínhamos 2, 3 programas diários que eram reprisados pelas rádios locais aqui, várias, Rádio Itatiaia, eu me lembro, e muitas vezes as rádios nos pediam para entrar ao vivo de Washington,
né? Quando havia um grande evento ou teve uma grande queda na Bolsa de Valores americana, e a gente comentava. E como é que era a comunicação nessa época? Telefone e telex. Telex também. Funcionava o telefone? Funcionava. As grandes emissoras funcionavam. Né? Funcionava. Tinha problema também, né? Mas aí o celular também tem. Né? Mas a gente recebia notícias ali pelo telex, né? Era fantástico. Então foi uma experiência muito legal de rádio, eu gosto muito de rádio. Rádio talvez seja bem mais espontâneo até que a TV, né? Porque é mais descontraído, mais coloquial. Mas né? o rádio hoje está virando TV. Bom, agora é tudo junto. É tudo junto, tudo né? junto e misturado. Porque antigamente você tinha aquela... Quer dizer, você não tinha imagem, então você imaginava, será que esse cara é bonito? Será que essa moça é bonita? Porque você ficava ligado na voz. Grandes vozes, como você falou, né? E tal. A hora que você conhecia, você poderia ter uma decepção, inclusive. Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje, aqui na própria Rádio Notícia, a gente tem aqui a nossa TV Notícia, mas no jornal que eu apresento, a gente tem imagem. Então, quebrou aquela barreira, aquele mistério, como será esse cara, né? Mas então, você nessa época, você estava no Rio de Janeiro. Sim, eu comecei no Rio. Jornal, depois foi para... Comecei no Rio de Janeiro. Também, né? Comecei no Jornal do Brasil, como eu falei na época que eram concorrentes, né? O Globo e o Jornal do Brasil. E escrevendo máquina de datilografia, né? A gente era aquela Olivetti. Você era bom nisso ou era com 2 dedos? Não, eu aprendi a datilografar naqueles métodos bem antigos, né? Com venda nos olhos e com a madeira em cima. Mas eu admiro, eu não era bom, não. Eu era, assim, eu usava os 10 dedos, mas também sofria bastante. Né? Que as máquinas demandavam ali uma pressão, né? Nos dedos, era uma coisa física, elétrica, né? Não é elétrica e o computador que você acaricia as teclas. A máquina de escrever é pesado. E eu acompanhei toda a passagem da datilografia dos primeiros programas de texto, né? Depois até a troca para a internet. E eu passei do Jornal do Brasil, também transitei pela TV Globo, acompanhei a mudança e a digitalização da TV Globo, da redação da TV Globo. E saindo da TV também para, por exemplo, Globo News, que faz parte, né? Isso. Essa foi um outro leque que se abriu também, né? Sim, eu passei pelo Bom Dia Rio. Depois fui para a Globo News, passei por Isto É, TV Manchete, né? Alguns finados órgãos, né? Isto É, que acabou de acabar, vamos dizer assim, passei um bom período lá. Então, como é que você vê? Por exemplo, bastante. Você falou 2 exemplos aí. A Manchete, que de repente veio, já acabou também. A revista Manchete, lá atrás, né? Origem. Aconteceu, virou Manchete, não é isso? Era o slogan, né? Exatamente. E você sabe que ninguém sabe, tá? Mas tempos atrás eu copiei esse slogan e coloquei aqui na Rádio Notícia. Aconteceu? Lá atrás, não. Ligou, virou notícia. Ótimo. É uma relação. Na época a gente fazia um musical, né? Então eu lembro de aconteceu, virou Manchete. Eu falei, quer saber, ligou, virou notícia. E até hoje é o slogan da rádio aqui, isso faz tempo, faz muito tempo, né? Agora, você acha que isso veio para acrescentar? Porque hoje qualquer pessoa pode, entre aspas, qualquer pessoa pode, tá? Tá fazendo televisão, tá fazendo jornal, tá escrevendo, tá dando opinião, enfim, tá no meio. Você acha que isso veio para acrescentar? É uma liberdade para todos colocarem a sua opinião a respeito das coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, na cidade e no mundo? Eu repetiria o Chacrinha, né? Eu vim para confundir. Não vim para explicar, eu vim para confundir. E eu acho que as mídias sociais vieram para confundir mesmo. Você tem uma inundação de informação, um tsunami de informação, uma poluição, né, de informação, e os ouvintes ou os telespectadores ou os leitores e quem está exposto, né, aos meios digitais, ele não sabe de onde está vindo a notícia, né? Eu vim de uma época, você também,
de uma época em que você sabia quem era o autor, né, da notícia, a fonte, né, o jornal, o órgão. Então, o jornalista. O jornalista, quando você escolhia um jornal na banca, né, você escolhia o Estado de São Paulo, você está escolhendo e está dando uma linha editorial e você está tendo o aval de um órgão de imprensa, né? Se você ia ler notícias populares, né, você tá ok, você quer ler aquele tipo de notícia, né? Mas você, de qualquer maneira, você tinha uma fonte, né? Quando a internet impera, você não sabe de onde vem a notícia. O próprio criador da web, né, que é o Tim Lee, que ele criou as web pages, ele fala que é uma consequência nefasta da... Ele não fazia ideia. Ele não fazia ideia, igual o Santos Dumont quando criou o avião, ele não sabia que ia usar para bombardear as pessoas. E parece muito deprimido com isso. E o Tim Berners-Lee, que é o cara que inventou a web do jeito que a gente vê, o www, que você digita com uma facilidade e tem as páginas e páginas e páginas ali à sua disposição, ele lamenta muito que haja essa anonimidade, né? Essa anonimidade da notícia e a anonimidade dos dados. Você recebe dados toda hora, milhões, bilhões, que você não sabe a proveniência, né? Você não sabe se ele vem lá daquela Bolt Farm, que é as fazendas de produção de páginas e de internet que existem, né, na Rússia, existem em vários lugares, que são fábricas de inventar história, de inventar páginas, de inventar pessoas. Isso cria um mundo que, na realidade, não existe, que é um problema para todos, né? Para todo mundo que está recebendo esse monte de dados, que é um tsunami, é uma poluição de dados, né? Um filósofo que chama da descoisificação do mundo, porque você cria um mundo virtual, né, que para pessoas que têm pouca formação pode ser muito sedutor, né, porque além dele estar te vendendo produtos, está te vendendo ideias, imagens, e sons e sensações, e mexendo com as emoções, né, através de coisas muito bem feitas, né, muito eficientes. Mas, Ricardo, esse tipo de mídia social, por exemplo, que você está falando, né, não tirou também o poder, por exemplo, de grandes meios de comunicação de fazer um certo curral com a população, colocando na cabeça das pessoas exatamente aquilo que eles querem que as pessoas fiquem sabendo, sem ter uma outra oportunidade, sem ter um outro ponto de vista. Eu sei que, de repente, o que traz aqui na rede social, mas aí é uma questão de própria educação da população, do povo, da cultura do povo, que falta muito. Então, pessoas são susceptíveis a absorver esse tipo de coisa que você está falando. Mas, de uma outra maneira também, absorvem, por exemplo, que uma emissora muito potente, como a Rede Globo, que você trabalhou, tinha a intenção de fazer, por exemplo. Você sabe do que eu estou tentando dizer. Por exemplo, de encaminhar a própria opinião da maneira que ela quer levar, né, para as pessoas. Você acha que isso, por exemplo, hoje não temos uma audiência 90%, como já teve, por exemplo, o Jornal Nacional em épocas, né, áureas da Rede Globo e coisas do gênero, né, e outras emissoras também. O que você acha a respeito disso? Divide muito, tem muita coisa ruim, e como é que veio para ficar? Obviamente que sim, e aí? As mídias sociais vieram para ficar, sem dúvida. A digitalização veio para ficar, né? A gente está... É uma época que a sociedade está se descoisificando, né? Vou anotar essa aqui, né? Quando falou-se lá em 1800 alguma coisa que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Era uma época que os carros nem estavam nas ruas. Ainda foi uma época que ainda existiam muitas charretes nas ruas.
Mas o que a gente está vendo, que é a transformação econômica que é muito rápida, é que tudo que está se digitalizando está desmanchando os meios sólidos, não só o impresso, como eu acostumou. As revistas Você lembra acabaram, da força, sim. da potência que tinha uma revista Veja, Sim, uma revista tudo Isto isso. É e tantas outras. Hoje simplesmente não existem mais. Exato. Então toda a digitalização que a sociedade está passando, né, é um troço muito forte. Muito rápido. Muito rápido. De fato, alguns castelos, né, que eram erguidos em cima de veículos, né, tinham magnatas, né, nos Estados Unidos que tinham seus jornais e aqui no Brasil também, né. De fato, eles estão sofrendo uma concorrência dessa pulverização de dados e o próprio jornalista. O jornalista hoje, por exemplo, tem artigos, matérias que ele escreve que de repente outra pessoa está publicando, não sei, em outra parte do mundo, e ele não recebe nada por isso. Isso alguns países estão brigando contra isso, né? A Austrália, por exemplo, conseguiu que a Facebook pagasse milhões e milhões de dólares para o uso, por causa do uso, né, da fonte primária, que são os jornalistas ali que estão apurando. E alguns outros países, parece que a Califórnia também estava se caminhando para isso. Não um país, já é um estado, né? Mas tem muita independência nos Estados Unidos. Então você vê que e a Europa também está fazendo leis para que quem... Proteja o direito autoral, né? Para quem produz a notícia... Quem trabalha, faz, né? Trabalha, tem que ser remunerado, né? É algo inexorável, né? Aquela coisa, não dá para parar, né? Pedir mundo para que eu quero descer, né? Não dá para falar isso, né? O mundo vai se digitalizar cada vez mais e agora com inteligência artificial é uma coisa... O que você acha da inteligência artificial? Você utiliza? Claro, todo mundo vai usar. Todo mundo vai usar, em vez de... Você vai perguntar uma dúvida aí. Eu acho que o indivíduo, né, que ele está no meio desse tsunami, né, ele tem que se defender. Né? E eu tenho para mim que uma dessas defesas é dar um passo atrás e também ter o seu tempo de reflexão, de olhar o mundo à volta, porque o mundo virtual, o mundo digital, ele não é o mundo que você pisa, que você come, que você que te dá um relacionamento de amizade, né, ou um relacionamento afetivo, que fizeram aquele filme, o Ela, né, que o sujeito se apaixona por uma personagem fictícia do computador. Esse negócio não vai dar certo, porque tem um momento que a pessoa quer conhecer a outra e tal, quer tocar, quer cheirar, quer conversar, e não acontece, né? Então, o mundo das coisas, ele vai continuar existindo, embora todos os produtores digitais da Amazon, do Facebook e de qualquer outra coisa que queiram explorar o universo digital e estão explorando, né? Eles, enfim, eles não vão acabar com o mundo das coisas, né? Eles podem seduzir muito as pessoas para cada vez mais transportar as suas ideias para esse mundo aí, mas o mundo das coisas, ele está aqui, é o que você pisa, é o que você pega, é o que você cheira, é o que você come. Viu, Ricardo, a gente vai sair do futuro, depois do intervalo a gente vai voltar para Dom Pedro. Vamos lá. Agora eu quero, aliás, que você fale a respeito do seu livro aí no próximo bloco, que a gente está encerrando mais um aqui, depois de toda essa volta que a gente passou aí e tal. E é muito interessante e inteligente falar com uma pessoa interessante e inteligente como você, que de repente dá para tentar explicar para o nosso telespectador essa mudança de quem trabalhou sempre no meio. Você está há quanto tempo no Quase jornalismo? 50 anos. Quase 50? Vou fazer esse ano. 40 e alguns.
Não, está bom também, tá bom. Isso pretendo chegar lá. A gente vai para o intervalo e na volta, sim, o livro Lançamento, que aliás já aconteceu, né? Ainda está em tempo. Ainda está em tempo, né? Dom Pedro e o primeiro golpe do Brasil, com o Ricardo Lessa aqui de frente com a notícia. Ok, pessoal, de volta aqui com De Frente com a Notícia, de frente aqui com o Ricardo Lessa, falando um pouco da sua história e agora sim, a respeito do lançamento do seu livro. É o primeiro? Não é o primeiro. É o sexto. É o sexto livro. Sexto livro. Desculpe o meu desconhecimento a respeito da sua carreira literária, né? Quais foram os primeiros? Olha, eu escrevi o meu primeiro livro com 27 anos. 27 anos. Que se chama Que Hora Vem o Povo? Uma questão da época, foi 1983, ainda estávamos no começo da abertura. Direta, já 84. Começo da abertura, foi ali a posse dos primeiros governadores por eleição direta, né? Brizola no Rio, Montoro em São Paulo, Arraes em Pernambuco. Era o início da abertura política, né? Uma prévia, vamos dizer, do que aconteceu depois com a eleição direta para presidente, mas tivemos eleição direta nos estados, né? Sim, muito importante aqui em São Paulo e tal. Então, estávamos vivendo esse período. Depois eu fiz um outro livro sobre a Amazônia, que era uma grande curiosidade minha, então viajei muitas vezes e li bastante sobre a Amazônia. Então, escrevi um livro sobre a Amazônia, chama Amazônia Raízes da Destruição, né? Assim, parte do primeiro europeu que põe o pé ali, ele já vai espalhando vírus, né, ali na população, já vai. E eu escrevi um outro livro com reportagens da Gazeta Mercantil, que também o foco é Brasil também, chama Vida Brasileira, uma reunião de reportagens. E recentemente escrevi Como Girei a Roda, do tempo que passei no Roda Viva. Escrevi um outro livro que se chama Brasil, Estados Unidos, O que Fez a Diferença, que é uma comparação da história econômica dos dois países. Falamos um pouco a respeito disso. Falamos disso e é uma questão um pouco recorrente, né? Que acaba dando também um pouco nesse livro, O Primeiro Golpe, que se aprofunda um pouco sobre a história do Brasil, a diferença Brasil e Estados Unidos, eu procurei fazer paralelos, né? Descoberta de um, descoberta do outro, república em um, ídolos, né? E viajantes, né? Que passaram por um e passaram por outro. Então eu tento contrapor, né? Depoimentos e histórias de personagens contemporâneos, né, e fatos contemporâneos, para fazer o Brasil Estados Unidos, que fez a diferença, que foi lançado pela Record em 2008. Né? Aí depois eu fiz Como Girei a Roda, sobre Roda Viva, e fiz o Primeiro Golpe, que se alimenta um pouco desde do Brasil e Estados Unidos, porque para mim era muito intrigante, e sempre foi bastante intrigante, o fato do Brasil, o que leva o Brasil a não ser mais desenvolvido, né? Ter um país tão menos desigual como a gente tem, menos injusto, né? E isso sempre eu ficava arranhando e procurando referências históricas para buscar, né? E aí eu deparei com um momento da história brasileira pouco estudado e pouco diferente referido. do que a história conta. Um pouco, exatamente. Todo ano a gente comemora o 7 de setembro de 1922. Aquele quadro maravilhoso. Sim, lá. Independência ou morte, que é uma farsa. E é uma farsa, né? E os historiadores já sabem disso, as pessoas bem informadas já sabem que aquela imagem nunca existiu, né? Que Pedro I estava
lá no Ipiranga, próximo de Ipiranga, que seja, e não tinha cavalo nenhum branco, e nem ele estava todo condecorado, e nem ele estava com a espada. E olha lá, se tivesse alguma mula, ele devia estar todo sujo, né? Exatamente. Essa é a versão de vários que acompanharam Pedro, que ele estava com dor de barriga mesmo, estava passando mal, e recebeu as cartas de Bonifácio e Leopoldina. Ele sim falando, olha, Pedro, se resolve aí, porque ele está meio em cima do muro. Então, pô, é a hora que tem que romper. Na verdade, nessa época, segundo as histórias que a gente ouve depois do que a gente aprendeu na escola, é que Leopoldina realmente era mulher. Né? Era muito... A gente pensando no que era o palácio da época, que era a atual Quinta da Boa Vista, ou o Museu Nacional, que incendiou ali, né? Que era ali que era o palácio, né, que funcionava do governo. Era a residência do rei e da Leopoldina, e todas com as fofocas, né, os tramas, passavam por ali, né? Era um pouco distante do centro do Rio de Janeiro, então as coisas, as articulações, né, que hoje a gente vê que acontece em Brasília, era ali na Quinta da Boa Vista, que rolava ali a fofocada e a coisa também de querer puxar o Pedro, né, que era o rei, para o lado dele, para um lado aqui, vamos fazer tal coisa, não fazer tal coisa. E no 7 de setembro, né, o que acontece é essa viagem do Pedro a São Paulo, que tinha o objetivo de deixar São Paulo próximo do Rio de Janeiro no movimento de independência, né? Ele tinha feito uma viagem a Minas, e quem fazia todo esse movimento era Bonifácio e Leopoldina. Bonifácio falava alemão, porque tinha se formado na Alemanha, e conversava muito com a Leopoldina, que era austríaca. Então, eles falavam alemão e o Dom Pedro boiava. Não entendia nada. Não entendia nada do que estava se passando. Mas os dois tinham uma cabeça, o Bonifácio era mais velho, tinha seus 60 anos, a Leopoldina interessada e ligada na história, e já estavam vendo que era o tempo lá do Brasil jogar Portugal para o alto, né? E então fala-se justamente que Leopoldina foi muito mais influente do que o próprio Pedro. O Pedro era um garoto, né, de 20 e poucos anos, 24, né, um cara ligado às farras, né, ligado a excessos. Excesso da idade. E também um pouco mal criado, né? Um pouco, porque ele não foi criado... Arrogância do cargo, né? É um pouco arrogante e mal... Ele não era um educado, né? Não era um cara que passou, como a Leopoldina, né, por vários... E o próprio Pedro II, por vários professores e tal. Ele era um cara meio dos cavalos, né? Gostava disso. Depois do 7 de setembro, olhando a história, não acontece nada no Brasil. Nenhum mudança. Nada, não mudou nada. O João, pai, já estava em Portugal, né? A estrutura econômica que existia continua existindo, eram os traficantes de escravos, que eram os grandes capitais da época, eles controlavam a praça do Rio de Janeiro e distribuíam os escravos, né, escravizados para todo o Brasil. Era o grande capital. Eles também prestavam dinheiro, controlavam o comércio, eram a grande base econômica, né? E, naturalmente, recebiam títulos de nobreza de Pedro e também de João. Então, em troca disso, vai um título para lá e vai um dinheirinho para cá e tal. Então, não mudou muito para os dias de hoje, pois né? E ainda tinham as licitações que eram também privilégios da nobreza, dar o fornecimento, quem fornecia tal coisa para tal lugar, as licitações eram um privilégio da monarquia. A monarquia que decidia quem é que tinha. O cara,
ganha um título de comendador, tal coisa, você vai fornecer e vai cobrar impostos de tal lugar. Então, realmente, a monarquia, e que era assim antes do 7 de setembro, continuou sendo depois do 7 de setembro. E o que aconteceu, 12 de novembro de 1823, quando Pedro sentiu que havia uma Assembleia Constituinte. Aí começa o seu livro. Reunido. Aqui é o começo do meu livro. Certo. A Assembleia Constituinte, vieram representantes das províncias, todos as que não estavam em guerra, como a Cisplatina, veio da Bahia, Pernambuco, Minas e tal, São Paulo. Lembrando que uma viagem dessa era uma grande viagem, mas vieram os representantes, se reuniram na Praça 15, que era a atual Praça 15, que na época era Paço Imperial. Ao lado, estavam reunidos ali para fazer a Constituição do Brasil que nasceria, que estava nascendo, né? E enquanto eles discutiam uma Constituição que teria, como as outras constituições do mundo, que submeteria o rei, né? O rei teria que obedecer a ela, né? Em todos os países da Europa, por exemplo, o rei reina, porém não governa. Aí o Pedro falou, para. Aí o Pedro falou, para aí. Para, não é assim. Eu vou reunir minha patota de portugueses aqui, fiéis, que controlavam as Forças Armadas da época. E você conta tudo isso no livro. E eu conto tudo isso no livro. Mas você conta de uma maneira que você está imaginando ou fatos que realmente aconteceram? Não, eu conto isso com base nas minhas pesquisas, não tem nenhuma ficção. Aliás, a pesquisa foi feita, inclusive, com os livros do Delfim, que você falou nessa parte? Exatamente. O Delfim super me ajudou. Super me ajudou, porque ele tinha uma visão muito clara. Se o Brasil fosse constitucionalista, né, ele teria seguido um caminho que foi o caminho que a história seguiu nos países que cresceram. Se ele poderia ter sido republicano na época, que foi o caminho dos vizinhos e dos Estados Unidos, não conseguiria. Mas constitucionalista conseguiria, porque manteria a monarquia, porém submetida às leis. O problema da gente não ter leis que subjugassem e submetessem a monarquia e o rei, é que ele ficou com poderes ilimitados até 1889. Então, um rei com poderes ilimitados é um déspota, é um absolutista, né? Ele que manda e desmanda. Embora Pedro II tenha exercido pouco, outra história. Ele exerceu pouco, Pedro I exerceu mais, né? Ele foi mais déspota. Porém, o fato do Pedro II ter se omitido em tantas coisas, né, viajado pelo mundo e ilustrado a sua sabedoria, o fato dele se omitir significava deixar o país na mão dos escravocratas, que era isso que sustentava a monarquia, que era isso que sustentava a burocracia. Não existia nenhum outro regime econômico no Brasil até 1889. Né? E, arduamente, o capitalismo foi se estabelecendo aos poucos, como você lembrou. Demorou a chegar até em Campinas, ainda tinha escravistas ali querendo manter os seus escravos e tal. E você falou do primeiro golpe. Aliás, o Brasil é feito de golpes, né? Você passa depois dessa fase, você está falando do final do século XIX, né? Começo do... Veja bem, a gente tem logo na sequência outros, né? Deodoro da Fonseca, Prudente Moraes Campos, Rodrigues Alves, Afonso Pena Negra e por aí vai. Até chegar no Getúlio. Exatamente. E depois é uma sequência de golpes. Quer dizer, o Brasil ele viveu poucos momentos de democracia. Democracia republicana. Juscelino Kubitschek, talvez, até 60 e alguma coisa. E depois... A gente imagina que o Brasil deixou de ser um país agrário em 64, 65. O Brasil, até a década de 60, era um país majoritariamente agrário.
E a gente sabe que o que é as fazendas nesses rincões, nesses grotões do país, né? Não é um ambiente, vamos dizer, de ilustração, né, de conhecimento, de escolas, de universidade. São áreas atrasadas, né, ou no Nordeste, qualquer região do país, né? O Brasil é tão grande, né? Desde o sul ao norte, você tem grotões, né? Você tem lugares muito ermos e com coronéis, com fazendeiros, com pessoas que exercem o poder quase como... Mudou, mas não mudou muito. Ainda existem, como a gente já falou a respeito disso hoje, sim. Né? Em 2025, se você andar pelo alguns cantos do país, você encontra exatamente como era um século atrás. Muito. Você ter no país a quantidade de analfabetos que ainda temos é uma coisa que no terceiro milênio você vê que é uma coisa absurda, né? Inadmissível, né? Grotões, né? Bom, Ricardo, você está agora aqui na cidade americana e você vai fazer algum lançamento por aqui? Como é que, só para a gente encerrar essa história do seu livro aqui, que não é o primeiro, é o sexto, né? É o sexto livro. livro. Sexto livro, né? E quem quiser comprar o seu livro... Pode estar disponível em todos os comércios Aliás, digitais. livro hoje também é uma coisa que, também. Se você não tomar cuidado, é uma coisa que fica no passado, porque tem o e-book. Mas Exato. hoje você tem o e-book também que você O e-book também está disponível. Né? Tem o e-book, tem o livro físico disponível nas melhores livrarias do ramo. Essa foi boa, né? Essa é das antigas, né? Mas nas livrarias ainda prefiro o papel, no caso do livro. Eu também prefiro ainda a coisa. Mas ainda não foi descodificado. Eu espero que não seja descodificado. Né? Então, o pessoal que quiser esse livro aqui do Ricardo Lessa, que tem toda essa história, né? Aliás, que a gente contou da sua trajetória de vida, né? É o sexto livro, contando um pouquinho da história do Pedro, o primeiro golpe do Brasil, aqui que é um país de golpes. Né? De golpes, e ele inaugurou. Ele inaugurou a série. Você fez o lançamento em São Paulo, dia 2 de julho, né? Lançamento em São Paulo, que aconteceu lá na livraria da Travessa, na Rua Pinheiros, 513, né? E agora você está andando pelo Brasil fazendo a divulgação. Exatamente. E obrigado por você ter vindo aqui para conversar com a gente. Tendo o prazer enorme de vir aqui à Americana, prestigiar meu amigo cineasta, Denis Carvalho. Adoro conhecer regiões novas, conheço o Brasil, posso dizer, do Oiapoque ao Chuí, que realmente eu conheço as duas cidades, e da Paraíba ao Acre, mas nunca é o mesmo, né? O rio que a gente se banha nunca é o mesmo, né? Ele sempre passou e é sempre bom. Viajar é preciso. Total. Viajar e conhecer gente nova. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que você tenha aí sucesso em mais um livro, né? E eu vou dar uma olhada, vamos ver aí, acompanhar, né, o que de repente você conta pra gente a respeito do primeiro golpe do Brasil. Alguns eu já vi. Vivenciamos, né? Obrigado mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado, um prazer enorme. Bom, pessoal, chegando ao final de mais um De Frente com a Notícia, hoje de frente aqui com o Ricardo Lessa, falando a respeito do seu livro, né? E na próxima semana sempre um convidado especial para bater um papo com a gente aqui no De Frente com a Notícia, canal 524.